compartilhar com você essa palavra. Versículo de número 1. Vou fazer a leitura até o versículo de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1 ao versículo de número 11. Algumas Bíblias, o tema desse texto fala sobre a pesca maravilhosa, e outras versões fala que Jesus chama os primeiros discípulos. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se, e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Essa passagem, muito conhecida de todos nós, fala do momento muito especial quando o Senhor Jesus ele começa a chamar os primeiros discípulos. Jesus, quando nós vemos no capítulo 4 de Lucas aqui, vemos que Jesus vinha de um milagre dentro da família de Pedro. Eu não sei ao certo se Pedro já tinha recebido essa notícia, porque nesse texto em seguida, nós vemos que Jesus ele foi encontrar com Pedro na praia. Momentos antes, Jesus curar a sua sogra. Logo em seguida, vemos a passagem, claro que não está necessariamente nessa ordem cronológica, mas vemos que Pedro já tinha experimentado um milagre do Senhor dentro da sua casa. E quando nós nos deparamos no capítulo 5, vemos aqui não uma revelação, mas uma verdade muito importante. Que no verso de número 1, fala que Jesus estava certo dia perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados. Por que essa multidão o comprimia? Para ouvir a palavra de Deus. As pessoas não estavam em busca dos milagres que Jesus já estava realizando. As pessoas queriam estar próximo a Jesus para ouvir a palavra de Deus. Não só nesse período, mas como no período atual em que nós estamos aqui. É um período em que as pessoas necessitam ouvir da palavra de Deus. As pessoas
em muitas ocasiões, não precisa de um milagre, às vezes financeiro, não precisam de um milagre para a cura da sua saúde física. As pessoas, muitas vezes, não estão buscando isso. As pessoas querem uma palavra de orientação que tire elas das condições em que elas estão, para que tenham uma mudança de vida. A palavra do Senhor, ela é poderosa para mudar qualquer situação, qualquer lar, qualquer família. E vemos aqui, neste texto, na abertura desse texto, que o objetivo a qual as pessoas estavam próximas a Jesus era por quê? Para ouvir a poderosa palavra de Deus. Nós, como Igreja de Cristo, nós nunca podemos esquecer dessa verdade. É uma verdade absoluta. O nosso papel é proclamar a palavra de Deus. Não é outra coisa. Porque nós vemos que há muitos movimentos nascendo no seio da igreja que estão fugindo da palavra. Há muitos movimentos, às vezes, olha, seja na esfera do louvor, que é uma bênção, em tantas outras coisas. Mas a igreja de Cristo, ela tem que perseverar na palavra de Deus. A palavra em tempo e em fora de tempo. Nós temos que sempre ter a palavra do Senhor conosco. Por quê? Porque a palavra é ela que vai trazer aquilo que a humanidade precisa. E eu vou falar uma das características da palavra. Em Amós, no capítulo de número 8, no verso de número 11, o profeta Amós, ele traz dentro desse versículo, uma coisa muito importante. Verso de número 11 diz: estão chegando os dias, declara o Senhor o soberano, em que enviarei fome a toda essa terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Eu acredito que muitas pessoas hoje também estão com essa necessidade, essa fome e essa sede de ouvir a palavra do Senhor. Porque não é uma fome a qual, como a pastora muito bem colocou aqui durante a oferta, não ter de ter uma mesa farta. Porque tem pessoas que às vezes têm uma mesa farta, mas não sente o sabor daquilo que está comendo. Porque acha que tudo aquilo é apenas méritos de suas conquistas. As pessoas estão esquecendo da graça e da misericórdia de Deus. Você agradeceu pelo que você se alimentou hoje? Você deu graças ao Senhor, muito obrigado, porque eu tenho pão à minha mesa, eu tenho alimento sobre o meu lar. Porque nós estamos vivendo uma geração, os irmãos um pouco mais antigos vão entender isso. Estamos vivendo a secularização. O que é viver a secularização? As pessoas estão se afastando de Deus. Estão se afastando de Deus em tudo. Particularmente, desde a minha infância e adolescência, mesmo meus pais, quando eles não serviam ao Senhor, eles iam à igreja e sempre procuravam me levar. Se converteram, permaneceram no mesmo propósito. Hoje nós vemos uma geração que está vindo, em que os jovens e os adolescentes, é claro que às vezes deixam muito à vontade para suas decisões pessoais, mas eles não estão tendo o mesmo interesse de conhecer a Deus. Eles possuem tudo para a sua vida, toda a estrutura que nós não tivemos lá no nosso passado. Embora o papel do pai e da mãe é sim proporcionar uma vida confortável aos filhos, mas pai e mãe
não os afaste da presença de Deus. Traga a eles também a presença do Pai. Ah, mas eu não quero, mas é o nosso dever colocar sempre diante da palavra, diante do Senhor. E é uma crise que nós, não apenas dentro da igreja cristã, nós vemos em todas as igrejas, seja católica, seja todas elas. Por quê? Os dias em que antecede, por exemplo, que nós vemos algumas comemorações católicas, as igrejas estão vazias, principalmente de jovens, de adolescentes. Por quê? Porque eles estão se afastando da presença do Senhor. Estão deixando de estimular, de incentivar a palavra, de ensinar a palavra em casa, de dar o exemplo dentro de casa, para que eles possam conhecer mais a Deus. Estão crescendo cada dia mais no conhecimento secular, mas não conhecem a Deus. E às vezes eles estão buscando preencher um vazio que está dentro da alma, mas não estão encontrando no que estão se saciando, mas o que é fome e sede da palavra do Senhor. Eles estão com fome, com sede do que da palavra. Eles não experimentaram a palavra, porque quem experimenta a palavra de Deus, eu posso te afirmar, nunca mais poderá viver sem ela na sua vida. Ela estará presente nas suas ações, nas suas decisões, nos seus passos, no seu convívio. E nós estamos vivendo uma geração que elas não sabem ainda do que elas estão com fome nem com sede. Mas a palavra está dizendo que está com fome e com sede da palavra do Senhor. Por isso que aquela multidão já tinha essa necessidade. Até o Senhor Jesus se revelar, quando nós vemos aqui entre a passagem do Velho e do Novo Testamento, de Malaquias a Mateus, há um período interbíblico que Deus ficou 400 anos sem falar com a terra. E quando Jesus aparece, todas essas pessoas queriam ouvir de Deus. O que Deus pode fazer? Como que é Deus? Deus, ele nos ama? O que Deus pensa acerca de nós? E Jesus vem trazendo, sim, o evangelho da reconciliação de Deus para com o mundo. E essa palavra está sobre nós. E temos a maior preciosidade que Deus poderia nos dar, que é o quê? O conhecimento da palavra de Deus. E há muitas pessoas que estão com fome e com sede desta palavra. Olha, eu conheço tudo, eu domino as tecnologias, eu domino todo o conhecimento humano. Mas tem uma coisa aqui dentro de mim que está vazio, eu não sei o que é. Sabe o que é? É a falta da palavra de Deus. As pessoas estão deixando de proclamar o nome do Senhor. Vergonha de falar às vezes no nome do Senhor. E nada mais importante de dizer à humanidade, nesses últimos tempos, que Jesus, ele é o mesmo. Que o amor do Senhor não mudou. Assim como aquela multidão que estava com fome e com sede, estava ali comprimindo, a Bíblia está dizendo, uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E é tão maravilhoso que no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo de número 35, Jesus dizendo, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Aleluias! Se as pessoas estão com fome, com sede, nós devemos proclamar o nome de Jesus. Porque a Bíblia está dizendo, Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aleluias! E aquele que crê em mim nunca terá sede. Nós temos que proclamar o nome de Jesus, porque é o nome que é sobre todo nome, e é o nome que sacia a necessidade humana. E esse nome está aqui entre nós, para visitar a necessidade do nosso lar, da nossa família, a nossa necessidade individual, porque o poder dele, ele que opera sobre nós. Aleluias! E quando nós falamos da palavra de Deus também,
No Salmo 119, verso de número 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e é a luz para os meus caminhos. Aleluia! Quando o homem está sem direção, não sabe que decisão tomar, através da palavra de Deus, ele vai encontrar o caminho a ser seguido. Aleluia! Porque é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Todos nós, nas nossas decisões e ações, temos a palavra do Senhor que nos dará direção. Por isso, a palavra do Senhor deve ser proclamada, porque as pessoas estão andando em trevas porque não conhecem o poder da palavra de Deus. Aleluia! Ela é a luz que o mundo precisa, é a luz que a nossa família precisa, é a lâmpada para os nossos pés para seguirmos o nosso caminho. Aleluias! E mais uma verdade da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo de número 17. Na oração que Jesus faz por nós, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluias! Nós não podemos ter a mudança de vida a não ser pela palavra do Senhor. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E quando nós falamos acerca dessa palavra, da palavra de Deus, que pode mudar o homem, é porque ela é tão tremenda, porque quando nós falamos ela, nós somos humanos, nós somos seres com defeitos e falhas, como Pedro estava dizendo no texto. Mas a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. Livro de Hebreus, no capítulo de número 4, verso de número 12. Olha o que diz, o que é a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 4, verso de número 12. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do nosso coração. Às vezes você pode ler uma palavra que não faz muito sentido para você, mas é uma palavra que Deus coloca no seu coração para compartilhar com alguém. E a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela vai acertar a necessidade do homem e da mulher. Porque é ela que julga os pensamentos e as intenções do coração. A pastora leu aqui o texto de Malaquias, embora seja muito conhecido, mas nós temos que refletir na palavra do Senhor. Porque quando falou-se para trazer os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, o Senhor irá abrir as janelas dos céus, e algumas pessoas começaram a reclamar no seio ali do povo. Falou assim: olha, para que fazer isso? Nós vemos ali os ímpios prosperando. Mas só que Deus estava ouvindo. Deus, Ele ouve aquilo que está no nosso coração. E a palavra de Deus, nessa noite, ela vai entrar nos seus pensamentos, vai entrar nas suas emoções, nas suas dúvidas, nas suas queixas, porque a Bíblia está dizendo que ela é poderosa para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Tudo aquilo que você tem intenção no seu coração, a palavra do Senhor, ela vai ao seu encontro. Sabe por quê? Porque ela vai, aleluia, visitar a sua necessidade. O Espírito Santo vem, aleluia, sobre nós, para trazer revelações à sua mente, para dizer se é certo ou se é errado, se está correto ou se não está, porque é Ele que sabe o que está no seu coração, e Ele vem nessa noite através da palavra visitar, aleluia, aquilo que você estava planejando para a sua semana, para os seus dias, para a sua família, e vai trazer aquilo que é a sua vontade sobre você. Aleluias! Sabe por quê? Porque nós não caminhamos por nós mesmos, pelas nossas vontades, caminhamos pela vontade do Espírito Santo de Deus. Nós não andamos por nós mesmos,
mas andamos pelo Senhor. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. A Bíblia é a notícia mais atual para a humanidade. Você pode atualizar qualquer site de notícia agora, ele já está atrasado, porque a Bíblia é um livro vivo, porque é a palavra de Deus que se comunica conosco. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Quando fala de eficaz, fala de eficiência. Ela vem no momento certo e na hora certa para fazer a vontade do Senhor. Quando você não souber o que fazer, abra a Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus vai visitar você, o seu lar e a sua necessidade no momento oportuno. Aleluias! Não são as palavras humanas, mas será a palavra de Deus. E nós precisamos viver isso, viver a palavra do Senhor. Não é uma caixinha de promessas que nós temos lá. Porque a palavra de Deus não é apenas aquelas promessas. São verdades que nós precisamos ouvir. Ora nós teremos que perdoar. Ora nós teremos que liberar o amor, perdão. Ora nós teremos que reconhecer os nossos erros. Reconhecer às vezes o ego que está muito grande. Porque o homem, ele caminha por como eu posso dizer, por caminhos que nós não imaginamos no nosso coração. Nós temos que compreender que a adoração é apenas a Deus, que nós somos instrumentos apenas do Senhor. Eu não estou aqui por méritos humanos, eu estou aqui pela graça e a misericórdia do Senhor. E você é instrumento de Deus aonde Deus te colocou. E a partir daqui, nós vemos que a palavra do Senhor vai fazer o que é eficaz, o que é eficiente. E nós vamos ver alguns fatos interessantes. Porque a palavra de Deus, ela será proclamada. E Deus usará instrumentos inusitados aos nossos olhos. Mas Ele irá nos usar onde nós estamos plantados por Ele. Olha o que acontece, verso de número 2. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Então os barcos estavam parados à beira da praia, e os pescadores estavam lavando as suas redes, estavam terminando o seu expediente. Entrando num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Nós vemos no verso de número 1 que a necessidade do povo era o quê? Ouvir a palavra de Deus. E vemos aqui algumas passagens do que a palavra de Deus é. É a necessidade para a humanidade, seja o pão da vida, seja a luz para os nossos caminhos, e até mesmo aquilo que vai distinguir os pensamentos e as intenções do nosso coração. E Jesus, ele olha para o que está ao lado e fala assim: olha, aqui tem uma necessidade de pessoas me ouvir. Deixa eu ver os recursos que eu tenho neste lugar para que eu possa proclamar a palavra de Deus. E no verso de número 3, entrando no barco que pertencia a Simão. Quando nós vemos o barco para Simão era o seu instrumento de trabalho. Era aquilo de onde Simão retirava os recursos para o sustento da sua família. Assim como nos dias de hoje, por exemplo, quem trabalha em uma determinada área, vou falar um exemplo muito simples. Às vezes tem irmãos que trabalham como aplicativo. Então o seu carro é o seu instrumento de trabalho, sua ferramenta. Tem irmãos que trabalham seja como motorista de ônibus, algumas repartições administrativas. E aquilo é a sua ferramenta de trabalho. Seu computador, seu celular,
Às vezes o seu carro é a sua ferramenta, o seu instrumento de trabalho. E dentro dessa ferramenta de trabalho, vemos que Deus, Ele pediu a Simão, olha, eu vou entrar no seu barco. Eu vou entrar na sua ferramenta de trabalho para que eu possa usar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu vou entrar na sua ferramenta de trabalho para que eu possa usar para proclamar o nome do Senhor. Será que você está compreendendo que Deus te colocou no lugar onde você está, para que você seja um instrumento dele para a proclamação do nome do Senhor, para a proclamação da palavra de Deus? E Deus, Ele não olha tempo, fora de tempo, o espaço, o ambiente. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com as pessoas que estão à nossa volta. Deus está preocupado com aqueles que estão sempre à nossa volta. E Deus, Ele entra na ferramenta de trabalho de Simão Pedro, que ele não era ainda um dos discípulos do Senhor, mas havia um propósito muito grande na vida de Pedro. Havia um propósito muito especial na vida de Pedro. Pedro não estava entendendo porque Jesus estava entrando no seu barco. Você não está entendendo porque Jesus está entrando na sua vida, no seu trabalho, mas há um grande propósito do Senhor através da sua vida. Aleluias! Jesus estava simplesmente tomando uma atitude. Simão, eu vou entrar no seu barco. E é interessante que ele falou assim, olha, afaste um pouco o seu barco da praia. Algumas versões falam que tire o seu barco da terra. Afaste o seu barco da terra. Porque o barco em terra era um local seguro, uma situação confortável. O barco no mar estava sujeito a todos os ambientes possíveis. Jesus vai entrar no seu barco e vai mandar você ir para a praia, um pouquinho mais distante da terra. Estar seguro é muito bom. É uma bênção se sentir seguro. Você vai para o mar, mas você não vai à deriva, porque quem está subindo no seu barco é o Senhor Jesus. Jesus falou, afaste um pouquinho, Simão, porque eu tenho uma obra muito grande a realizar. E quando as pessoas veem Jesus assumindo o controle do nosso barco, isso é tremendo. Porque eles vão compreender que através da fé, pelo poder de Deus, o Senhor é quem cuida da nossa vida. É Jesus quem cuida do seu barco. É Jesus quem cuida da sua ferramenta de trabalho. É Jesus quem cuida, porque foi propósito dele colocar você onde você está, para que você seja um instrumento poderoso de Deus naquele lugar. Aleluias! Porque ele fala assim, olha, Simão, vai um pouquinho, afaste um pouquinho da praia. Então sentou-se e do barco começou a ensinar o povo. Irmãos, isto é uma lição tremenda. Sabe por quê? Porque Jesus, ele estava demonstrando, é uma lição muito simples, mas ele estava demonstrando através de atitudes, que quando ele entra no nosso barco, ele assume o controle da nossa vida. E através do nosso barco, ele proclama a palavra de Deus a todos aqueles que necessitam. Isso vai muito de encontro com o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 3. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 3. Verso de número 2. Vou ler do 2 ao 6. Que diz assim, 2 Coríntios, capítulo 3, verso de número 2. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos.
Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você compreende que aqui essa carta à igreja aos Coríntios, olha o que Paulo está dizendo, que nós somos uma carta de Cristo, lida por todos os homens. Para proclamar o Evangelho, a palavra de Deus, nós não precisamos usar a eloquência, usar palavras difíceis. O Evangelho de Deus é simples. E esse texto fala claramente que nós somos uma carta. O que será que aqueles que necessitam da palavra de Deus estão lendo nessa carta? Quando Jesus ele assume o controle do barco, ele está dizendo para Simão, já olha Simão, a partir de agora, tudo está sob o meu controle. E nós vamos ver o desfecho desse texto. Mas isso me remeteu a Coríntios, por quê? Porque quando se fala de proclamar o Evangelho de Deus, através das ferramentas que Deus nos deu, para que Ele possa usar, automaticamente, nós não precisamos chegar no nosso trabalho e dizer, olha, eu sirvo a Deus, eu quero trazer uma palavra a vocês. Não precisa disso. Você é a carta que essas pessoas estão lendo. Você é a mensagem de Cristo naquele lugar. Deus te plantou para que pudessem ver em você a diferença quando Deus está operando poderosamente, aleluia, através da nossa vida. Porque se fosse pensar, nós não teríamos méritos nenhum em receber a graça, mas foi o próprio Cristo que nos escolheu, que nos chamou para essa obra, foi o próprio Deus que te chamou, te regenerou e te deu uma nova vida. E essa é a maior carta que o mundo pode ler, a transformação de Deus através do Espírito Santo na nossa vida. Aleluias! Você é a carta, não escrita com tinta, mas escrita pelo próprio Deus, com o Espírito Santo de Deus vivo. E nós fomos plantados para isso, irmãos, para que o mundo veja a diferença em nós. Pode estar desabando tudo, mas deixe o Espírito Santo assumir o controle da sua vida. Seja um canal de Deus onde você está. Seja um canal do Senhor, aleluia, para trazer uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, uma mensagem de reconciliação. E as pessoas vão dizer, que livro você está lendo com essa mensagem tão linda? Olha, o livro que eu estou lendo é um livro vivo. Se chama a Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, aleluia. Porque o que o mundo está precisando hoje é de uma palavra viva. Não está precisando de uma palavra de autoajuda, mas é de ajuda do alto, aleluia! Uma palavra que venha mudar, revolucionar a vida das pessoas. E quando nós voltamos para Lucas, que disse, olha, do barco ensinava as pessoas. Jesus, verso de número 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Vá para onde as águas são mais fundas. Vá para o relacionamento com Deus, aonde as águas são mais fundas. Quando se fala acerca da oração na igreja, é um dever, não apenas
dos pastores, da igreja, do prédio, não. É o nosso dever pessoal, individual, ir para as águas mais profundas. E acerca da palavra, vai se aprofundando um pouco mais da palavra, vá para as águas mais profundas. Vai um pouquinho adiante, irmão. Tenha intimidade com Deus nos seus relacionamentos. Deixe Deus participar da sua vida. Deixe Deus entrar no seu coração, fazer aquilo que ninguém pôde fazer por você. Deixe Deus, aleluia, operar em você em águas mais profundas. Porque quando ele está dizendo a Pedro, olha, vai para as águas mais profundas, é para que o barco volte mesmo aonde ele estava. Porque até então estava sendo operado pelas mãos dos homens, aquele barco. E no verso 5, Simão disse, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Está falando com um profissional de pesca. Eu acho que todo mundo tem um amigo pescador, né? Irmão, vamos no pesqueiro lá? Não, eu conheço lá a isca, eu sei qual o tamanho do anzol, o nó que você pode usar. Tem pescador que fala, olha, não passa nem protetor solar, porque o cheiro do protetor vai espantar o peixe. É o pescador, ele conhece tudo do peixe, conhece tudo daquela área. E Pedro era esse, olha, Senhor, eu conheço tudo aqui. A gente pescou, a gente tentou, lançou rede e não pegamos nada. É a mesma coisa da pessoa autoconfiante. Eu conheço tudo disso aqui, eu conheço tudo daquilo, olha, isso eu domino. Não domina, porque é Jesus quem domina o nosso barco. É Ele que conhece o mar que nós vamos navegar. Mas Pedro, ele teve a humildade de reconhecer no verso de número 5. Mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Porque é o Senhor que está falando. Porque é o Senhor quem está dizendo. E lá em Hebreus 11, verso de número 3 fala que pela palavra todas as coisas foram criadas por Deus. O mundo foi formado por Deus através da palavra. O Senhor disse, haja luz, e houve luz. Que haja separação dos mares, e o Senhor fez a separação. Que haja estrelas, que haja os luminares, que haja todas as coisas. Pela palavra o mundo foi criado, e pela palavra de Deus todas as coisas acontecem. Através da palavra do Senhor, da ordem do Senhor, todas as coisas podem acontecer. E Jesus disse a Pedro, olha, vai para o mar, vai para mais fundo, e de lá vocês lancem a rede, porque sou eu que estou dizendo, eu dou ordem aos peixes, eu dou ordem ao mar, eu que dou ordem sobre todas as coisas. E o Senhor nessa noite, através da palavra, está dizendo, olha, a situação que ninguém pode resolver, através da minha palavra, todas as coisas vão mudar, e o poder do Espírito Santo irá mudar todas as coisas. Aleluias! Pelo poder da palavra. Palavra de Deus muda todas as coisas. Nenhum homem pode mudar o outro homem. Até mesmo dentro do relacionamento, dentro de um lar, ninguém pode mudar ninguém. O homem não muda a mulher não muda o homem, mas Deus muda todas as coisas. Através do poder da palavra. Quando o poder da palavra entra em nós, as coisas vão mudando. Aleluias. Olha, eu nasci assim como foi ministrado ontem, né? A pastora ministrando a palavra, olha, não, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Meu irmão, o Espírito Santo entra no seu coração e muda todas as coisas. Não, olha, eu não consigo falar eu te amo, mas o amor verdadeiro de Cristo entrará na sua vida e você irá liberar essa palavra, seu coração será curado e você será outra pessoa em Cristo Jesus o nosso Senhor, porque é o poder da palavra de Deus. Aleluias! E nós estamos esquecendo do poder da palavra. Se o Senhor disser que vai mudar, Ele muda. Aleluias! Quem era muito valente se torna manso, porque o Espírito Santo está operando, aleluias. O Senhor começa a assumir o controle. E Pedro reconheceu, falou, Senhor,
Eu sou o profissional da pesca. Trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por tua palavra eu vou. Só porque o Senhor está mandando, eu vou. E é maravilhoso reconhecer o poder de Deus. Aí no verso de número 6. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Quando obedeceram, quando fizeram aquilo que Jesus estava mandando, a quantidade de peixes era tão grande que, aleluias, as redes começaram a se rasgar. Deuteronômio 28, olha o que diz a palavra do Senhor, verso 1 e 2. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês o quê? Obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Quando você obedece à palavra do Senhor, não precisa de campanha, não precisa subir ao monte 7 vezes, não precisa de nada disso. Sabe por quê? A Bíblia está dizendo, se você obedecer, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Sabe o que é? Você está andando, a bênção está vindo sobre você. Você não vai correr atrás da bênção. A bênção vai vir para aqueles que obedecem à palavra do Senhor. A bênção virá. A obediência, ela gera bênção. A obediência à palavra do Senhor gera bênção sobre nós. A obediência aos mandamentos do Senhor redundam em bênção. Foi isso que aconteceu aqui. Porque se eles não voltam para o mar, como Jesus havia mandado, eles não pegariam aqueles peixes. É uma questão de obediência. Falou assim, ó, volta para o alto mar e lança lá suas redes. Se eles não obedecessem, eles não teriam essa pesca. E eu quero dizer a você, a maior bênção que nós podemos receber não é aquela bênção que nós recebemos para nós mesmos, é a bênção que nós podemos compartilhar. A bênção de Deus que nós recebemos para nós mesmos é apenas uma bênção, mas a melhor bênção que recebemos é aquela que nós podemos compartilhar com os nossos irmãos. Era tanto peixe que olha o que eles fizeram. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos. A bênção que você recebe para você é apenas a bênção, mas a melhor bênção é aquela que você pode compartilhar. Ó, irmão, eu estou sendo tão abençoado que eu quero compartilhar com você. Eu quero semear na sua vida também. Ó, eu quero compartilhar dessa bênção. Eu quero compartilhar, eu quero dividir, porque Deus está me dando tanto que eu quero dividir com você a minha bênção. Eu quero dividir a minha alegria com você. Eu quero compartilhar com você aquilo que Deus tem me dado. É tanto que para mim, olha, veio além daquilo que eu poderia imaginar. Eu quero compartilhar com você a minha bênção. Quando você pedir a você uma bênção, não peça apenas para você, peça a bênção que você possa compartilhar. Não é compartilhar na rede social, é compartilhar com seu irmão. Meu irmão, eu sou tão abençoado que eu quero compartilhar com você essa comunhão, essa alegria, essa graça. Era tanto peixe que eles tiveram que dividir, tiveram que compartilhar. Aí no verso de número 8, quando Simão, ele vê o poder de Deus sobre ele, e todos aqueles pescadores, eles temeram. Porque quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos
perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, e os filhos de Zebedeu, os sócios de Simão. Simão e o seu sócio falaram assim: olha, nós nunca pescamos tanto na vida, Senhor, afaste-te de nós. Nós somos pecadores, nós somos errantes. E Jesus, ele explica um pouquinho melhor isso, no próprio capítulo 5 de Lucas, você virando uma página, no verso 31 e 32, que diz assim: Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Aleluias! Jesus não veio para quem era bonzinho, certinho, não. Ele veio para nós mesmos, pecadores, errantes. Ele veio para mudar a nossa vida. Aqueles que se arrependem aos pés de Cristo, Deus, ele escreve uma nova história. Ele traz uma nova esperança, um novo caminho. E foi isso que estava acontecendo com esses discípulos. Futuros discípulos, né? Aqui não eram ainda, mas eles eram os futuros discípulos. Aí no verso de número 10, caminhando para o encerramento, na parte B, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. Aleluias! Simão, eu entro na sua vida e eu mudo a sua história. Você era conhecido por ser apenas um pescador. Eu vou te chamar para uma missão muito nobre, que é ser o quê? Pescador de homens. Pescador de homens. E a pesca, não sei quantos irmãos, acho que a maioria dos irmãos tiveram já a experiência da pesca, né? Exige primeiro o quê? Paciência. Semana passada tive, aproveitando as férias escolares, vou levar as crianças para pescar que nunca pescaram, né? É legal ver criança pescando, né? Fica batendo a vara na água assim, né? Espantando os peixes, né? Aí quando todo mundo ficou quietinho, demos um tempinho lá, pegamos um peixe lá, irmão, pra janta. Desse tamanho assim o peixinho. Mas porque perseveramos em paciência. Ser pescador de homens é ser paciente, ser longânimo. É você trocar a sua isca de vez em quando. Você está ali lançando aquela isca, não está dando certo, irmão. Fui pescar uma vez com uns irmãos. Faz tempo isso. Eu lembro que a gente levou de tudo para ser isca. Levou salsicha. Não, a salsicha a gente levou para comer. Virou isca, né? Levou pão com mortadela. A mortadela virou. O pão virou. Porque não tava pegando nada. Daí o irmão falou assim: irmão, vamos passar ketchup, mostarda. Lança lá para ver se o peixe belisca. Mas faz parte do exercício da pescaria, você ser perseverante, trocar a sua isca, trocar a forma de abordagem, de falar, mudar as suas atitudes. E Jesus, ele chama Pedro para essa missão. E Jesus, ele chama todos nós para essa missão, para utilizar as ferramentas que nós temos para proclamar o nome de Cristo, proclamar o nome do Senhor. Não é da nossa forma que nós iremos pescar, mas nós iremos pescar a maneira de Deus, a maneira do Senhor, usando longanimidade, amor, graça e misericórdia. Tem hora que nós ficamos sem paciência, né? Dá vontade, Senhor, eu vou colocar a Bíblia dentro da cabeça dele, mas não dá. Nós temos que mudar a nossa estratégia, nós vamos mudar a nossa forma de falar, de dizer, mas a palavra de Deus, ela não muda. Ela vai alcançar o objetivo, a espada mais penetrante, aleluia, mais penetrante que a espada de 2 gumes. Ela vai visitar o interior do homem, da mulher, vai fazer aquilo que apraz o Senhor, porque a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é eficiente, e a missão de Cristo é muito nobre para todos nós. Nós somos a ferramenta que o Senhor escolheu para proclamar, aleluia, o nome dele para essa geração, igreja. Glória a Deus. Simão, esquece isso. Você vai pescar homens agora.
você vai pescar aquilo que eu escolhi. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou Jesus para dar a vida para todo aquele que nele crê. Aleluias! É a nossa missão proclamar o amor de Deus. Nós só estamos aqui porque somos frutos desse amor, frutos dessa graça, fruto dessa misericórdia. O Senhor nos chamou. Quando fala da pesca maravilhosa, não foi pelos peixes, porque nós somos frutos dessa pesca. Nós fomos, aleluia, fisgados pelo amor de Deus, o amor de Cristo. Nós somos os peixes que o Senhor já arrebanhou para Ele, aleluias. Você é fruto desse amor. Nós só estamos aqui porque um dia Ele nos alcançou. E nós precisamos proclamar essa palavra. A palavra que liberta. A palavra que tem poder para mudar o homem e a mulher. Se não fosse a palavra de Deus na minha vida, na minha família, eu nem sei se eu estaria aqui hoje. Mas eu sei que eu sou fruto dessa palavra. Você é fruto desse amor, dessa graça. E por isso, nós nunca podemos nos esquecer da parte A. As pessoas queriam ver Jesus, estar próximo a Ele por um objetivo só: ouvir a palavra de Deus. Às vezes, a pessoa pensa, olha, precisa de uma cura, de uma libertação. Não, precisa da palavra primeiro. Porque é ela que vai entrar através do Espírito Santo e dar uma nova vida. Por isso, nessa noite, eu quero te dizer, assim como o Senhor Jesus, Ele subiu no barco de Pedro e mudou a trajetória dele, o Senhor Jesus, Ele também vai subir no nosso barco a partir de hoje. Se você for para as águas mais profundas, não se assuste. Aquele que acalmou a tempestade dentro do barco está dentro do seu barco. Aleluia! Aquele que andou sobre as águas, Ele vai ao seu encontro. Aleluias! É Ele quem está assumindo o controle do nosso barco. Jesus está conosco, igreja. Não tenha medo de proclamar o nome do Senhor, porque é Ele que está no controle de tudo. Às vezes você vai dizer, olha, por que eu mandei esse versículo para ele? Nossa, né? Eu não sei porquê, mas eu mandei. A palavra não é sua, é de Deus. E como a Bíblia diz, ela sabe discernir as intenções dos pensamentos e do coração. Então, quando a palavra é enviada, o Senhor está trabalhando. Aleluia! Quando o Senhor te usar, você não vai saber por quê, mas é porque a palavra de Deus está discernindo o que está dentro daquele coração e daquela mente. Por isso, não tenha vergonha de proclamar o nome do Senhor, porque Ele está no nosso barco. E a palavra do Senhor será proclamada. Aleluias!